Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, pessoal do chat. Hoje nós vamos conversar sobre o assunto uniões antipáticas. Estão lá nas questões 939 e 940 do Livro dos Espíritos. Bom? A leitura da nossa página inicial de hoje é do livro Vinha de Luz, tá? Ditado pelo Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, e é psicografia de Chico Xavier. O texto é Vida Conjugal. Então vamos lá. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencia o seu marido. Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 33. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade de temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges com o Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos, muitas vezes, se desfaçam ao toque de provas salvadoras, dentro dos ninhos afetivos, construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar. E o matrimônio se converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serve de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Emmanuel, livro Vinha de Luz, fotografia de Francisco Cândido Xavier. Bom, então agora, após a leitura da página inicial,
vamos à nossa prece. E assim vamos fechar os nossos olhos, limpar a nossa mente. E, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para mais um estudo. Vamos pedir para que esse estudo possa seguir com toda a proteção, com toda a paz. E pedimos também à espiritualidade amiga que nos ajude a aproveitar e a enxergar um pouco mais sobre, principalmente, esse assunto de hoje que envolve questões amorosas, questões familiares, decepções que atingem muita gente. Que nós possamos ser intuídos para sermos um pouco mais esclarecidos. E assim sendo, graças a Deus. Vamos agora começar o nosso estudo após a nossa prece inicial. Bom, hoje então vamos conversar sobre esses problemas de família e mais ainda sobre as relações, como falei lá no início. Hoje, não todas, porém, muitas relações se iniciam e se firmam de forma muito rápida. Pois é, a questão das relações amorosas está muito séria. A gente vê alguém, está tão séria que a gente vê alguém e pergunta: como é que está fulano? Como é que está fulana? Está tudo bem com você? Está tudo bem com vocês? Aí a pessoa responde: a fila andou. Né? As relações hoje, em regra, duram cada vez menos. Mas o problema não está nessa aproximação facilitada pela tecnologia, né, pelos sites de relacionamento, em que muitos fazem uma propaganda enganosa daquilo que o outro gostaria de encontrar. Botam lá nos perfis uma série de fantasias. O problema, ele na verdade nem se encontra nisso, ele se encontra nos critérios de escolha, baseado na embalagem, no externo. Ou então é devido ao medo da solidão. Tantas mulheres e homens que veem que já estão ficando velhos, já passaram por uma série de relações, optaram por ter quase a vida inteira casos conflitivos, e aí de repente, não quero virar titio. E aí tem que rever uma série de posturas. Então, a construção, a evolução e o funcionamento de uma sociedade estão relacionados à união e ao entendimento entre as pessoas, sendo o lar muito importante para isso. Muitas famílias têm isso nas relações que chamamos de amorosas e até nas casuais. Ambas não tiveram o verdadeiro amor como critério. Mas, mesmo assim, em algumas, o afeto surgiu, mesmo assim. Planejadas ou não, muitos frutos surgem dessas relações. Sejam eles problemas, brigas e filhos. As diferenças, então, existentes entre os pares na convivência conjugal servem mais para unir do que separar. Tá? É por aí. Tudo depende de como se comportam diante das fartas, né, das diversas situações
da vida, do exercício da tolerância, do combate ao egoísmo. Impossível conquistar a felicidade numa vida terrena em que nunca conseguimos ficar satisfeitos com tudo à nossa volta. Quando você acha que tudo está como você gosta, está tudo bem, sempre acontece alguma coisa. Alguém já reparou isso? Pois é. Sempre, então, buscamos vencer a dor e as vicissitudes, sempre procurando nos afastar disso e das informações sobre isso. As angústias e os medos também, buscando tranquilidade e segurança. Epicuro, um filósofo grego, acreditava que a chave da felicidade era a sabedoria. O grande filósofo Sócrates, no momento derradeiro da sua existência, ele afirmou assim: o homem não são suas vestes, seu invólucro, mas seu espírito. Há quem defenda que a felicidade é ter uma vida tranquila, sem problemas. Dá para conseguir isso o tempo todo? Não, né? Mas o que seria da nossa existência sem os desafios? No Sermão do Monte, Jesus disse que a felicidade não é deste mundo. E assim, Jesus pregou: bem-aventurados os aflitos, eles serão consolados. Jesus nos alertou que o homem deve viver no mundo, mas sem pertencer ao mundo, sem nos tornarmos escravos. É isso que ele quis dizer. Do quê? Dos bens materiais, dos vícios, do sexo e das demais condições e apelos da matéria. É claro, nós precisamos comer, beber, ter asseio pessoal, e de certa forma desfrutar. Mas temos que ter cuidado com os limites, os excessos. No livro Uma Razão para Viver, de Richard Simonetti, é dito que a felicidade não é uma estação na viagem, né, da existência, da nossa vida física, e sim uma maneira de viajar. E aí nós temos essas questões, né, das uniões antipáticas. É muito comum nas relações que temos na Terra serem antipáticas, que aliás é o assunto, é a questão principal do nosso estudo de hoje. A antipatia é o oposto da simpatia. A maioria das nossas relações no mundo são constituídas por almas antipáticas, seja na família, seja no trabalho, tá? Na igreja, na casa espírita, na rua, no coletivo, também no trem, no ônibus. Mas é importante falar que ser antipático não significa não gostar do outro. Não. Antipatia é não ter semelhança. Simpatia ou afinidade de pensamento. A afinidade, ela é um laço de simpatia que une os seres. É por ela o quê? São formadas estruturas, através das afinidades, né, sociais, que vão quê? Dos pares de casais, tá? As famílias e grupos de amigos, em ambos os planos de existência. Tá? A simpatia ou antipatia, ela tem as raízes, né, as suas raízes profundas, nesse sutil entrosamento, né, dos fluidos de cada um de nós. Mas toda simpatia, antipatia, um dia, toda essa antipatia, por qualquer um dia deve morrer, para dar lugar à simpatia. É importante diferenciar, então, a antipatia da inimizade. Tá? Ser antipático, gente, não deveria ser considerado ser inimigo. Por quê? Só porque pensa diferente de você? Não pode. Aliás, ter pontos de vistas, opiniões políticas, filosóficas, artísticas, esportivas,
futebolísticas diferentes, não deveria ser motivo para alguém ser combatido, criticado, perseguido, afastado e considerado, enfim, nosso inimigo. Não. Às vezes isso ocorre até de forma velada e inconsciente. Você nem percebe, você percebe, opa, que é isso que eu estou fazendo? Dois espíritos, eles não são maus por não se simpatizarem, por não simpatizarem um com o outro. Mas à medida que forem se elevando, as diferenças elas se apagam e a antipatia tende a desaparecer. Claro, não é numa hora para outra. A gente precisa crescer. Maturidade, evolução. Não existe antipatia entre espíritos elevados, só entre espíritos impuros. Temos que atentar para essa questão sobre simpatia, antipatia, vidas passadas, afinidade, magnetismo. Não existem almas gêmeas que tenham sido criadas por Deus exclusivamente uma para a outra. Inclusive, lá na questão 288 do Livro dos Espíritos é falado sobre isso. Mas existem pessoas com afinidades, né? É importante lembrar que, de acordo lá, inclusive lá com a questão 387 do Livro dos Espíritos, a simpatia nem sempre vem de outras vidas. E a antipatia também não. Pois também há a questão do magnetismo, que foi objeto de estudo lá no final do século XVIII, início do século XIX, por aí nessa faixa temporal, do químico e médico austríaco Dr. Franz Anton Mesmer, criador da teoria do magnetismo animal ou mesmerismo, muito atacado na época, muito evoluído para o seu tempo e para as mentes, como acontece em muitas situações. Geralmente quem traz muita coisa nova e boa acaba sendo criticado, até porque está atrapalhando planos políticos, financeiros de outras ordens, de grupos. Bom, ponto inicial da terapia do hipnotismo, né? Essa questão lá dos estudos do Mesmer, né? Como instrumento de cura e do estudo de fenômenos como o sonambulismo e a êxtase das manifestações mediúnicas, ou em outras religiões é chamado de dons. Né? Pois é. O magnetismo preparou então o caminho para o espiritismo. Né? Também preparou. Antipatia pode ser algo de vidas passadas, tá? Ou uma questão de afinidade, uma questão de magnetismo. Tá bom? Muita gente fala, eu não gosto daquela pessoa, né? Às vezes nem a pessoa que, mesmo não sendo espírita, mas já brinca com certas coisas do espiritismo, às vezes até de forma inconsciente. O que eu fiz na vida passada para merecer isso? Eu não fui com a cara daquela pessoa, mas eu nunca tinha visto ela antes. Isso é coisa de outra vida. E assim Leon Denis assevera que a lei das atrações e correspondências rege todas as coisas. Então a afinidade pode ser de natureza moral ou fluídica. Quais seriam as causas das uniões que justifiquem cada vez mais decepções, ingratidões e afeições destruídas como resultado? Quais seriam as causas dessas uniões? São uniões antipáticas. Muitas vezes a afeição só existe apenas de um dos lados, da outra parte. Mas da outra parte o quê? Existe indiferença e até repulsa. O amor não correspondido. Há então 3 principais causas, tá? Que didaticamente nós podemos aqui sintetizá-las, né? No caso, para a ocorrência dessas relações, dessas uniões antipáticas. Então, causas das uniões antipáticas. A primeira é o quê? Encantamento pelas aparências. Esse é o mais conhecido. Hoje nós convivemos com o culto da boa aparência exterior. Então, muitas vezes nos moldamos para conquistar, nos embelezamos por fora em detrimento da beleza interior. A segunda causa, né, depois dessa é o quê? Encontra-se na satisfação, no orgulho e na ambição. Por quê? Porque todos nós queremos uma boa vida. Muita gente deixa se levar por isso. Escolhe seus companheiros dessa forma.
Então já estabelece determinados elementos de seleção em relação às parcerias que fizemos de amizade e de amor. E ter terceira, então, são, enfim, as provas e as expiações. Então, no tocante às uniões antipáticas, embora seja o único fator, pois temos as situações relativas à afinidade. Não seja o único fator, tá? das uniões antipáticas. Questão de vidas passadas, de provas e expiações. Pois também temos a questão da afinidade, como já estamos afirmando aqui. Pesa muito também, é claro, a questão do passado, de tal forma que se reúnem muitas vezes no seio da família e nas relações amorosas, né, nós reunimos com aquelas pessoas, aqueles espíritos que temos desavenças antigas, problemas a serem resgatados. Tá? De tal forma que nosso planeta, os espíritos dizem que grande parte dessas uniões giram em torno de algo de 80% a 90% das uniões, dos relacionamentos, dos casamentos. O nosso mundo, que é o mundo de provas e expiações. Então, são essa grande maioria, né? São essas relações, justamente casamentos expiatórios. Mas ninguém, então, baseado nisso que estamos falando, convive por acaso. Nem os obsessores desencarnados, próximos de nós, seja no seio familiar, no ambiente de trabalho, como já dissemos, né, no ambiente da igreja, da religião que você frequenta, então da casa espírita, do vizinho, do amigo, e principalmente do seu namorado, seu noivo ou noiva, companheiro, companheira, esposo ou esposa, seja união estável, seja um casamento. Os nossos maiores e piores inimigos algum dia nos amaram perdidamente. Tá? Porque foram aquelas pessoas que abandonamos e tratamos mal, tá? Dentro aí do nosso plano encarnatório. Então vai voltar. Em várias vidas. E tratamos mal dentro do nosso plano encarnatório, como eu acabei de falar. Temos que resgatar e reajustar muita coisa e assim se formam diversos tipos de relações, reuniões. Martins Peralva, lá no livro Estudando a Mediunidade, apresenta uma divisão didática dos 5 tipos de uniões, tá? Ou de casamentos. Então nós temos o primeiro, né? Nós temos os afins, os transcendentais, nós temos os provacionais e os sacrificiais. Então os afins são aqueles formados por parceiros simpáticos. Esses já não são uniões antipáticas. Temos os transcendentais, são casamentos afins entre almas enobrecidas, que juntas vão dedicar-se a obras de grande valor para a humanidade. Aí, até então está tudo bem, né? Afins e transacionais, e transcendentais. Mas aí nós temos os provacionais. Esses que são a maioria das uniões na Terra. São uniões entre almas mutuamente comprometidas, que estão juntas para pacificarem as consciências ante erros graves perpetrados no passado e simultaneamente desenvolver os valores da paciência, da tolerância e da resignação. É o tipo de casamento mais comum dos existentes no planeta Terra. Aí, ainda por 80% a 90% segundo a espiritualidade. E aí, por fim, temos os sacrificiais. São aqueles que se caracterizam por uma grande diferença evolutiva entre os cônjuges. Então, um tem paciência, tem calma, é extremamente caridoso, e o outro não. O espírito, e na área, desculpa, né? Nós temos ainda os acidentais, tá? A quinto tipo, são os casamentos que não foram programados no mundo espiritual. Acontece.
obedecem apenas o quê? A afeição física. Ainda mais no nosso planeta. Vivemos essa questão da matéria muito mais do que do espírito ainda. Então são sem raízes afetivas sinceras. Sem esse conhecimento sobre a existência, sem esse conhecimento, às vezes já escutou, falou, mas não está nem aí, né? Sobre a existência de vidas pretéritas. Então dificultam o entendimento das uniões no plano material. Mas Salomão, rei Salomão, considerado um sábio, ele também não entendia o que acontecia nas relações, né, nos casamentos, nas uniões. Ele escreveu, inclusive, lá no livro dos Provérbios, Bíblia, no Antigo Testamento, que havia 4 coisas que ele não conseguia entender. E para ele, mesmo sendo um sábio, hein? Olha lá, essas 4 coisas faziam parte dos mistérios de Deus. Ele não conseguia entender, então, a águia voando no céu, a cobra rastejando nas pedras, navio que encontrava o seu caminho na água, e o amor entre um homem e uma mulher. Tá? O amor é uma conquista evolutiva de longo prazo. A natureza não dá salto, gente. Mesmo que alguns de nós vulgarizemos o famoso eu te amo de uma hora para outra, até chegarmos ao famoso e sublime, né, e divino amor ágape, amor sublimado dos espíritos luminares, como por exemplo Jesus, há muito chão para percorrer, mas muito chão mesmo. Ainda não sabemos na plenitude o que é o amor. Os sentimentos, eles são os instintos que vão se aprimorando à medida que o espírito vai evoluindo. À medida que avançamos, tá? Seguimos, né, no convívio com as pessoas, as interações tornam-se mais constantes. E as complicações e dívidas encarnatórias também. Nós começamos as nossas relações através de sentimentos extremamente fisiológicos. Não é à toa que ouvimos pessoas dizendo que a carne é fraca. Dificilmente as pessoas se unem, né, de início porque mergulham na alma do outro. Não. O superficial ainda é muito mais relevante, tem sido. Essa é a grande marca da era da matéria, na qual quase toda a humanidade vive, mesmo às portas aí do clímax, do auge da transição planetária, que já começou lá desde a época lá da peste negra, né, das guerras antigas, vai chegar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Não é de agora não. Agora nós estamos em momentos decisivos. Bom, é claro que essa atração externa, a paixão, que chega muito rápida e em algum tempo depois isso passa. Ela tem, essa paixão, então, tem o propósito inicial de aproximar os casais. Tem a sua... tem o seu objetivo. A paixão é o degrau inicial, pode ser, né? E não a finalidade. Tá? Todos possuem virtudes e vícios. É isso que precisamos conhecer no outro, tendo como foco as virtudes. O afeto de muitos termina quando, de repente, essa questão da paixão, né, acontece em situações como doença física, doença mental, né? Tem questões ainda como depressão, síndrome do pânico, tal. Então, questões emocionais, perda brusca financeira, ela tinha dinheiro, agora não tem mais. Às vezes, gente, a doença atrapalha até o sexo. Não seria assim se a relação desde o início tivesse sido construída com valores, como empatia. É importante refletir sobre isso, tá? Acabou o amor, acabou o sexo, não acabou o dinheiro, acabou o amor, acabou o vigor físico, acabou a beleza física, acabou o amor.
Descobri que de repente não gosto mais, descobri que era só uma coisa passageira. Bom, vale lembrar também que os filhos são criados e educados de acordo com exemplos bons e ruins, valores e maneiras de viver. Eles veem os pais, os tios, os adultos ao redor. Isso tem grande influência nas mazelas que vemos diariamente. Quando indivíduos que se unem por uma simpatia constituem família e posteriormente isso vai se desfazendo até desencadear a antipatia e às vezes evoluir até para o ódio, é porque essa relação não era real. As relações ocorrem por afeição do corpo ou então da alma. A afeição da alma, nós temos relações duradouras. Já na do corpo, relações perecíveis, se ela não evoluir. E aí nós temos essa questão. O que dizer da famosa frase do padre que fala na cerimônia lá do casamento? Nós todos temos origem, mesmo que seja nessa vida, vidas anteriores, vivências na Igreja Católica. Então o padre lá diz, o que Deus uniu, o homem não separa. Mas o que Deus uniu, o homem não separa mesmo? O companheiro chega e diz, de repente, que tem outro. A companheira, a esposa, a namorada, a noiva, depois de um tempo de relação, também informa, acabou a relação, de uma hora para outra. Por quê? Acho que a minha vontade, eu quero conhecer coisas novas, eu só tive você, só tive relações íntimas com você, eu quero experimentar outros parceiros. Pois é, gente. Outros, por exemplo, querem se separar dizendo que o amor acabou, como eu acabei de falar. Outros por sofrerem violência doméstica. O rompimento de uma união reconhecida ou não pelas leis terrenas possibilita a resolução, é claro, de conflitos. Mas para o Espiritismo só deve ocorrer quando não mais exista nenhuma solução. Porém, todos os problemas gerados a partir da relação conjugal pesarão na folha daquele que causou o rompimento e daqueles que influenciaram esse rompimento e mantiveram esse rompimento. Isso mesmo. Aquela mulher não prestava para você, aquele rapaz não prestava para você. Pois é, gente, isso é tudo uma questão de evolução espiritual. Se a relação está muito difícil na vida atual, o espírito pode, claro, pode sim interromper. É seu direito. Mas é claro que o reencontro ele vai ser obrigatório. Não tem jeito. Isso é muito bem colocado por Emmanuel na questão 179, lá do livro Consolador, quando expõe que as uniões na Terra são combinações feitas antes de nascermos. Toda antipatia algum dia deve findar para dar lugar à simpatia. Bem, toda vez que ocorre uma separação, quebra-se, gente, um compromisso que vai ficar adiado. Esse também é o entendimento lá no capítulo 10 do livro O Sol das Almas, lá do espírito André Luiz, ao evento chamado divórcio. Divórcio, edificação adiada. Resto a pagar no balanço do espírito devedor. Agora, há casais que continuam unidos, mas buscam casos furtivos, relações paralelas. Isso também não é legal. Há também outras situações, aqueles que nunca levaram à frente nenhuma relação, nunca se comprometeram com ninguém, e sempre viveram ou vivem em várias relações casuais, furtivas. Dessas práticas todas aí que eu citei, de outras, práticas e desencontros, surgem pessoas que pensamos ser vítimas, nos desenvolvem a fé. Mas não há vítima. Ninguém recebe o que não merece. É uma vítima ciente dos riscos. Mesmo assim, isso é para quem desenvolve afeto. Para quem desenvolve afeto, acaba sendo que é uma dura expiação.
que não esqueçamos que as pessoas não são um produto a usar e descartar. Nós, de alguma sorte, podemos estar adquirindo o pior dos nossos inimigos por não respeitarmos a alma alheia. A responsabilidade da infelicidade dessa vítima recairá sobre quem as causou. Você será vítima de amanhã. Tenha certeza disso, dentre outras mazelas, para aprender. Tá? Então precisamos ser responsáveis na hora de iniciarmos e conduzirmos relações. Lembrando sempre que não há como desenvolver afeto perto dos olhos, mas longe do coração. Assim, as metas de relações onde o amor fundamenta a união de acordo, lá, por exemplo, com o livro Amor Imbatível Amor, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, são as seguintes. Sentimento pela comunhão física, sentimento de bem-estar recíproco entre o casal, em estarem juntos, a chegada dos filhos, quando é o caso, o companheirismo. Não existe o casamento perfeito, e não existe o parceiro ideal, nada, não tem isso. De família boa, bonito, etc., educado, todos temos defeitos e também temos virtudes. Então, o que deve existir, gente, é maturidade, paciência, caridade e demais sentimentos elevados e, mais ainda, amor. Se já tivermos desenvolvido isso para dar, cada um dá o que tem. A realidade do dia a dia é bem diferente do encantamento inicial. Muito diferente. O amor, que é o impulso, o amor-paixão, que é o impulso sexual instantâneo, precisa ser substituído pelo verdadeiro amor. Precisamos começar a praticar. Os casais que deram certo firmaram um real comprometimento de permanecerem juntos, sendo capazes de enfrentar suas crises. Platão dizia que o amor é uma alma habitando dois corpos. Mário Quintana, o nosso grande escritor, disse que amar é mudar a alma de casa. Então é assim, né? É deixar de ser egoísta. Nossas buscas da felicidade poderão percorrer vários caminhos. Mas todas elas serão frustradas se não descobrirmos que só o amor ao próximo tem importa. É como diz um trecho da música Amor para Recomeçar, do Frejá. Desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar. É isso. E agora, após esse nosso estudo, né, vamos agora elevar, fechar os nossos olhos. Vamos agora nos concentrar para fazer a nossa prece espiritual, a nossa prece de final. E vamos lembrar agora dos nossos entes queridos que se foram. Vamos mentalizar. Cada um tem o seu amigo, tem os seus amigos, tem os seus familiares queridos, pessoas muito caras em nossos corações. E vamos mentalizar eles para que eles recebam, tá? Todo o nosso carinho, o nosso amor nesse momento. E assim, vamos agradecer a Deus por mais um estudo que tivemos hoje e pedimos proteção à espiritualidade amiga, que nossos guias e mentores possam estar conosco sempre em nossa vida, nos iluminando, nos protegendo, nos amparando, nos incluindo, nos inspirando sempre à prática do bem, sempre a praticar pensamentos bons e boas ações.
que nossos entes queridos, nossos amigos que partiram desse plano físico, possam nesse momento receber todo o amparo, toda a proteção, toda a luz e também todo o nosso carinho, nossa lembrança, nosso abraço querido neste instante. E assim sendo, Pai querido, estando com todos nós, que Mestre Jesus nos ampare sempre. Te agradecemos por tudo. Então, que assim seja, Pai querido, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus por mais um estudo, não é mesmo? Boa noite a todos. Bom final de semana. Fiquem com Deus.